Olá, nós vamos hoje fazer a prova NP completa do problema do caixeiro viajante. Nosso grupo é composto por Ismael, Leandro e Wesley. Problema. O nosso problema, no caso, é saber se existe uma rota para todos os vértices no grafo, onde o peso seja, no caso, menor ou igual a k. Fazendo uma revisão do nosso problema, primeiramente falando sobre o ciclo hamiltoniano. O ciclo hamiltoniano, ele no caso é um caminho que permite passar por todos os vértices de um grafo. No caso, ele não vai repetir nenhuma vez e ele tem que passar apenas uma única vez por cada um. Caso esse caminho seja, por exemplo, um ciclo, a gente considera ele como ciclo hamiltoniano. Como vocês veem aqui nas imagens, nós temos a imagem de um caminho hamiltoniano e de um ciclo hamiltoniano. Também vamos fazer uso, no caso, do problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante, ele, no caso, vai ser um problema que tenta determinar a menor rota para percorrer uma série de cidades, por exemplo, como é o nosso caso, retornando à cidade de origem. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos essa rota. E temos uma pergunta também. Um gráfico G tem um passeio de custo no máximo K? A nossa resposta para essa pergunta seria que, no caso, não podemos encontrar um percurso de custo mínimo em tempo polinomial. Falando um pouco agora sobre os tipos de problemas. Bem, para começar a prova sobre os tipos de problemas, a gente primeiro tem que saber as classes de problemas. Primeiro a gente tem os tipos de problema P, que referem-se a problemas onde um algoritmo levaria um tempo polinomial para resolver, tais como O na 1, O na n, O na n ao quadrado e etc. São problemas que seriam considerados fáceis de resolver e, portanto, geralmente não têm tempos de execução imensos. Tipos de problema NP, que são Non-Deterministic Polynomial Time. NP é o conjunto de problemas de decisão para os quais existe uma máquina de Turing não determinística que produziria um valor 1 ou 0 após no máximo passos O, N, K, onde K é alguma constante e N é a complexidade da entrada. Um exemplo seria O na N fatorial. Para explicar os outros dois, que é, no caso, o NP difícil e o NP completo, a gente tem que dar uma noção sobre redução. Que, supondo que temos dois problemas A e B e sabemos que o problema B é um problema de classe P, se o problema A pode ser reduzido ou convertido em um problema B, e essa redução leva um tempo polinomial, então podemos dizer que A também é um problema de classe P. A é redutivo para B. Um problema NP difícil é um problema se um algoritmo para resolvê-lo pode ser traduzido para resolver qualquer problema de NP. NP difícil significa, portanto, que existe pelo menos tão difícil quanto qualquer problema de NP, embora possa ser de fato ser mais difícil. O NP completo temos que são problemas que vivem nas classes NP e NP difícil. Isso significa que os problemas NP completo podem ser verificados em tempo polinomial e que qualquer problema de NP pode ser reduzido a este problema em tempo polinomial. Aqui temos um diagrama de Venn que exemplifica um pouco isso, que o problema NP completo ele está entre os dois. Está uma interseção entre os dois. Agora vamos falar sobre a prova de problema NP completo. Elas são necessários dois passos para a gente seguir. O primeiro passo é mostrar que o problema está em NP. E o segundo passo é mostrar que um problema NP completo conhecido pode ser polinomialmente transformado para ele. Para ilustrar como um problema X pode ser provado ser NP completo, basta considerar um problema já provado ser NP completo e apresentar uma redução polinomial desse problema para X. No caso, o nosso problema base é o caixeiro viajante, e o problema a ser que a gente está considerando já ser NP completo é o problema do ciclo hamiltoniano. No passo 1, a gente tem que ela pode ser feita de duas maneiras. Apresentando um algoritmo não determinista polinomial, ou mostrando que a partir de uma dada solução para o problema em questão, esta pode ser verificada em tempo polinomial. Agora a gente começa a prova com a seguinte afirmação.
PCV é NP completo, que a gente vai provar isso e na conclusão veremos. Seguindo o passo 1, que a gente é apresentado um algoritmo não determinístico, a gente vai provar que o caixeiro viajante pertence à classe NP. A gente tem um algoritmo que, dada uma sequência de vértices, o algoritmo de verificação verifica se essa sequência contém cada vértice exatamente uma vez e soma os custos das arestas e verifica se a soma é no máximo K. Fazendo uma análise desse algoritmo, percebemos que percorrer a lista marcando os vértices, observando se já não foram marcados e verificar se contém todos os vértices, ele tem um tempo O na N. Durante a marcação, contar os vértices e verificar se o peso não ultrapassa o valor K, tem O na 1. Percorrer a lista somando-se os pesos das arestas, temos ON. Descobrir cada peso se os dados estão em uma matriz de adjacência, O na 1. E com esse algoritmo e vendo a complexidade que ele tem, que no caso é ON, então a gente pode concluir que o algoritmo é polinomial. Sendo assim, o PCV é da classe NP, provando o primeiro passo. Olá. Para provarmos o segundo passo, precisamos mostrar que a gente pode pegar um problema que já é considerado NP completo, a gente consegue reduzir ele para o caixeiro viajante e, dessa forma, conseguimos provar o segundo passo. O problema utilizado é o ciclo hamiltoniano, que já é conhecido por ser um problema NP completo. Se pegarmos um ciclo hamiltoniano, um grafo G que contém um ciclo hamiltoniano, nós conseguimos transformar aquele grafo em grafo G' para ser utilizado no problema do caixeiro viajante, pois precisa ser um grafo totalmente conectado. Se pegarmos as arestas que estavam em G e colocarmos o valor 0 no G' e as novas arestas com valor 1 para se tornar um grafo valorado, nós podemos encontrar uma rota utilizando o algoritmo do caixeiro viajante. E se a gente verificar a rota que foi encontrada, essa rota ela vai ter o valor mínimo, o valor máximo de 0, porque é a menor rota. E a rota encontrada, ela vai pertencer ao grafo G também. E aquela rota vai ser um ciclo hamiltoniano em G. Logo, desse jeito, a gente conseguiu resolver o problema do ciclo hamiltoniano a partir do problema do caixeiro viajante. Isso mostra que o caixeiro viajante ele também é um problema NP difícil. E agora, na conclusão, percebemos que... Pode passar. Como já vimos no primeiro passo que o problema do caixeiro viajante ele é NP, e no segundo, como a gente conseguiu reduzir o problema do ciclo hamiltoniano para o problema do caixeiro viajante, então ele também é NP difícil, com essas duas provas a gente conclui que ele é NP completo. Já é possível perceber, então. Obrigado pela atenção.